Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou fazer com vocês esse descanso de panela com o ponto sexto. Trabalhei com o barbante persa número 6, fio 100% algodão. Aqui eu tenho no amarelo, no cru e tenho também aqui no castor. Para cada peça, essas duas menores aqui com 14 centímetros aqui no tamanho, eu usei 35 gramas. Essa aqui que ficou um pouco maior, com 16 centímetros, eu usei 45 gramas. Eu trabalhei na minha peça com a agulha número 4, tex do barbante é 885, 100% algodão. Vou trabalhar com a agulha número 4. Esse ponto aqui eu fiz bastante quando eu fiz bolsa do desafio dos parceiros da Texto Piratininga, que é da aula do Samuel Ramos. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Ele tem cesto também com esse ponto. Eu achei muito legal e resolvi trazer aqui para vocês no descanso de panela. Se você quiser maior, é só você continuar fazendo os pontos e depois fazer o acabamento. Para fazer a minha peça, eu precisei da cola jeans, que eu uso para os arremates, uma agulha de tapeceiro, vou usar também um marcador, mas se você não tiver, não tem problema. É só para a gente não se perder aqui no início, onde eu começo com os pontos baixos. Vamos precisar de uma tesoura, e aqui eu usei a etiqueta da JP7 Etiquetas. Eu vou iniciar a minha peça fazendo o anel mágico. Seguro o fio, coloco a agulha aqui por baixo, busco outro fio por cima, giro a agulha e faço uma corrente para prender o anel mágico, que eu ajusto um pouco, ficando desta forma. Agora, aqui no início, eu vou fazer um ponto baixo. Tenho meu primeiro ponto da carreira. Eu vou colocar o marcador nesse primeiro ponto. Agora, eu faço duas correntes de separação. Aqui dentro do anel mágico, eu faço outro ponto baixo. Duas correntes. Um ponto baixo. Duas correntes e outro ponto baixo. Eu vou ficar aqui com 4 pontos baixos. Agora, aqui eu não vou finalizar com duas correntes, eu vou finalizar com uma corrente e um ponto baixo, que vai fazer a vez dessas duas correntes. Então, eu faço uma corrente, e aqui nesse primeiro ponto, onde eu tenho o marcador, eu faço um ponto baixo. Venho nesse primeiro ponto, pego nas duas alças do ponto e faço o ponto baixo. Tenho aqui os 4 cantos da minha peça, que vai ser o meu quadrado. Agora, aqui no mesmo espaço, onde eu fiz aqui o ponto baixo, que é nesse canto, eu vou iniciar fazendo o ponto baixo, pegando aqui dentro desse espaço. Busco o fio, faço um ponto baixo. Onde eu tenho esse ponto baixo, eu faço outro ponto baixo. Então, aqui é ponto em cima de ponto. Aqui, esse primeiro ponto, a gente pode colocar o marcador. Aqui no canto, onde eu tenho as duas correntes, eu faço um ponto baixo, duas correntes, no mesmo espaço, outro ponto baixo. Aqui onde eu tenho ponto baixo, eu faço ponto sobre ponto. No canto, eu faço um ponto baixo, duas correntes e outro ponto baixo. Onde eu tenho ponto baixo, eu faço ponto baixo. Aqui no canto, faço ponto baixo,
2 correntes. Agora eu viro para que minha peça fique reta quando eu terminar minha peça. Então, eu faço desta forma. Agora, eu faço um ponto baixo aqui nesse mesmo espaço, tem esse outro canto. Onde eu tenho ponto baixo, faço um ponto baixo. Cheguei aqui no canto, eu comecei fazendo um ponto baixo. Então, eu preciso de mais um ponto aqui nesse mesmo espaço. Agora, eu faço uma corrente. E onde eu tenho o marcador, eu faço um ponto baixo para finalizar a minha carreira. Bem em cima aqui do ponto, eu faço um ponto baixo. Ficando desta forma. Aqui nesse canto, é da mesma forma que eu fiz na carreira anterior. Eu começo fazendo um ponto baixo aqui nesse canto. Nesse espaço aqui. Faço um ponto baixo. Vou nesse próximo ponto e faço um ponto baixo. Então, aqui nesse canto, eu tenho 2 pontos baixos. Um do canto e um que é ponto sobre ponto. Agora, aqui nesse ponto do meio, eu vou fazer o ponto baixo alongado. Então, eu vou pular esse espaço, eu venho aqui embaixo do ponto. Na mesma direção, é esse ponto aqui do meio. Bem aqui embaixo, onde eu fiz o ponto da carreira anterior, no mesmo espaço, eu vou colocar a agulha aqui nesse mesmo espaço, busco o fio e vou alongar esse fio. Aqui, se ele ficar torcido, você pode tirar a agulha desse primeiro ponto e coloca novamente com ele desta forma. Termina o ponto e fica assim. Nesse próximo ponto, eu faço um ponto baixo. Aqui no canto, faço ponto baixo, 2 correntes. Agora, eu viro desta forma para trabalhar nesse lado. No mesmo espaço, um ponto baixo. E no primeiro ponto, eu sempre faço um ponto baixo. Agora, aqui novamente no ponto do meio, pego bem aqui embaixo onde eu fiz o ponto na carreira anterior, busco o fio e alongo. E faço o ponto baixo. Então, aqui, se ele fica um pouco torcido, tem vezes que você puxa, ele fica dessa forma aqui. Se ele ficar torcido, você vai fazer dessa forma aqui. Você vai fazer o ponto. Depois que você puxa e alonga, você vai soltar essa primeira alça e distorce e coloca e termina o ponto. Nesse ponto baixo, eu faço ponto baixo e no canto, faço ponto baixo, 2 correntes, viro e outro ponto baixo. No primeiro ponto, eu faço um ponto baixo. No próximo, eu faço ponto baixo alongado, pegando aqui no mesmo lugar que eu fiz o ponto da carreira anterior. Alongo o fio e faço ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Aqui no canto, eu faço um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. No primeiro ponto, um ponto baixo, no ponto aqui do meio, um ponto baixo alongado. E no próximo ponto, um ponto baixo. Agora, aqui no canto, sempre termino fazendo ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo aqui nesse primeiro ponto da carreira. Ficando desta forma. Próxima carreira, vamos iniciar da mesma forma, fazendo aqui o ponto baixo. No primeiro ponto, um ponto baixo.
Agora, aqui no próximo ponto, que é na direção do ponto baixo normal, então, eu tenho o ponto baixo, e aqui eu tenho um ponto alongado, e depois um ponto baixo. Quando chega na direção do ponto baixo, eu faço um ponto baixo alongado. Então, você vai perceber que ele tá pequeno em relação a esse outro. Então, nesse, você vai pegar embaixo aqui, ó. Busca o fio, puxa. Se você quiser fazer dessa forma, você vai virar assim o ponto e faz aqui o ponto baixo. Onde tem o ponto baixo alongado, você vai fazer ponto baixo pegando aqui em cima, nesta alça do ponto. No próximo, eu tenho que fazer um ponto baixo alongado, porque esse ponto é o ponto baixo normal. Então, eu pego aqui embaixo, busco o fio e faço um ponto baixo. Se você fazer assim, ó, você vai perceber que ele fica um pouco diferente do que quando a gente tira aqui da agulha e distorce esse ponto. Faz o ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo. Então, ele vai ficando assim. Toda vez que eu chego aqui no canto, eu faço um ponto baixo, então, sempre vai ter aqui os dois pontos baixos, normal. No próximo, já é o ponto baixo alongado. Um ponto baixo normal, um ponto baixo alongado. E no canto aqui, os dois pontos baixos. Duas correntes. Faço ponto baixo aqui no mesmo espaço para fazer o canto. No próximo ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Só que nos cantos que eu faço ponto baixo em cima de ponto baixo, aqui nesse primeiro ponto. Já no próximo, eu faço um ponto alongado. Busco o fio, tiro da agulha e termino o ponto baixo. Na direção do ponto baixo alongado, eu faço um ponto baixo pegando aqui em cima do ponto. Na direção do ponto baixo normal, eu faço um ponto baixo alongado pegando aqui embaixo do ponto. No próximo ponto, um ponto baixo, que é aqui no canto, então, ponto baixo em cima de ponto baixo. Duas correntes. E vou fazendo dessa forma. Aqui, se você já pegou o jeito e não quer usar o marcador, você vai fazendo dessa forma. Mas se você acha que vai se confundir, aqui você pode sempre usar o marcador nesse primeiro ponto. Então, aqui no canto, eu faço os dois pontos baixos normal e depois o ponto baixo alongado. Ponto baixo normal, ponto baixo alongado. Ou às vezes ele sai bem da mesma forma que o outro, não precisa você tirar da agulha. Aqui no canto, ponto baixo, duas correntes e ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, ponto baixo alongado. Ó, aqui ele já ficou torcido, então eu tiro e arrumo para ficar distorcido. Onde tem o ponto baixo, ponto baixo. Mas se você quiser ele torcido, também pode deixar aqui nas minhas peças, ou alguns, eu não tirei, então ele fica assim, não dá diferença quando você termina a peça. Mas na hora que você está fazendo aqui, ó, a gente percebe que ele fica um pouco diferente. Mas se você vê que dá muito trabalho, você pode fazer normal aqui, ó. Você vai puxar o fio e faz o ponto baixo. Depois, faz o ponto baixo. Aqui no canto, para terminar, faz um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Próxima carreira, inicio da mesma forma. Tem que cuidar para ser sempre aqui nesse canto. Bem nesse espaço. Eu inicio com um ponto baixo. E no próximo ponto, eu faço um ponto baixo. Sempre vou iniciar dessa forma aqui. Agora, aqui,
você já vai perceber que aqui é o ponto baixo normal, então precisa de um ponto alongado. Vem aqui embaixo do ponto, busco o fio, vou alongar o fio até ficar da altura do outro ponto, faço um ponto baixo. Onde eu tenho o ponto baixo alongado, eu faço o ponto baixo normal, pegando aqui em cima do ponto. Onde eu tenho o ponto baixo, menor aqui, eu faço o ponto alongado, pegando aqui embaixo. Alongo o fio, ajusto, termino o ponto. Então, a sequência é sempre assim, um ponto baixo normal, um ponto alongado, um baixo normal, um ponto alongado. Sempre cuidando para fazer bem certo aqui nessa direção. Ó, esse aqui saiu bem certinho, não precisou tirar da agulha. E aqui no canto, sempre nesse último ponto, vai ser ponto baixo. E aqui no canto, também um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. Próximo ponto, ponto baixo. Depois o ponto alongado, ponto baixo, ponto alongado. Sigo assim até finalizar a minha carreira. Aqui eu já trabalhei por 5 carreiras, então, para eu contar as carreiras, você vem aqui no canto e conta aqui esse espaço que aparece aqui, ó, do canto. Então, eu trabalhei uma carreira, 2, 3, 4, 5. Aqui na minha peça menor de 14 centímetros, eu trabalhei aqui fazendo esses pontos por 7 carreiras, depois eu fiz aqui as 3 carreiras em pontos baixos. Então, aqui, se você quiser maior, você vai trabalhar mais carreiras. Aqui nas últimas carreiras, ao invés de 2 correntes de separação, eu coloquei uma corrente. Então, quando você perceber aqui que vai ficar sobrando ponto, você pode diminuir aqui os cantos e você vai fazer com uma corrente. Quando trabalha somente uma corrente aqui no canto, fica mais difícil de você achar onde que é o canto. Então, se você tem um marcador, você vai colocar nos 4 cantos para não se perder. Se você não tem um marcador, você pode colocar um pedaço de barbante, esses que a gente tem sobras de arremate, você coloca nos cantos, porque ele fica bem invisível aqui o ponto quando é só uma corrente nos cantos. Então, eu vou trabalhar aqui no meu mais 2 carreiras, porque eu já tenho 5, e volto para a gente fazer as carreiras em pontos baixos. Agora, aqui, quando eu trabalho uma corrente nos cantos, para finalizar a carreira, eu não faço uma corrente, eu termino com um ponto baixo. Então, eu venho aqui no primeiro ponto, aqui eu já fiz o ponto do canto, estou na 7ª carreira. Venho aqui nesse primeiro ponto da minha carreira, pego aqui nas 2 alças do ponto, busco o fio, faço um ponto baixo. Então, aqui eu faço dessa forma. Nesse mesmo espaço aqui, eu faço o ponto baixo para iniciar a carreira. Então, eu viro nessa posição, porque eu vou trabalhar aqui nessa lateral. Faço um ponto baixo e coloco a marcação aqui nesse primeiro ponto. Agora, eu vou trabalhar somente pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, venho aqui no próximo ponto, faço ponto baixo, no próximo ponto baixo, no próximo ponto baixo. Em todos os pontos, agora eu pego somente aqui nessa alça de cima, onde eu pego essas 2 alças em cima do ponto, eu faço ponto baixo. Vou no próximo e faço ponto baixo, até chegar ali no canto. Ponto sobre ponto. Aqui no canto, onde eu tenho o marcador, é onde eu tenho uma corrente de separação aqui nesse canto. Então, eu tiro o marcador. Nesse espaço ali, eu faço um ponto baixo, uma corrente, eu já vou colocar o marcador
dessa forma aqui, ó. Pra ficar aqui no meio, entre um ponto e o outro, onde eu tenho uma corrente. No mesmo espaço, eu faço outro ponto, que é o meu canto, só que eu tenho agora um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo, fica dessa forma aqui. Agora, eu trabalho ponto sobre ponto em todos os pontos. Aqui nesse canto, eu tenho um ponto baixo, bem aqui, ó. Como eu tenho só uma corrente de separação, então, ele fica bem próximo, tem que cuidar para não pular nenhum ponto. Então, eu venho já nesse primeiro ponto, faço ponto baixo. E nos próximos, da mesma forma, ponto sobre ponto, até chegar lá no canto novamente, onde vamos fazer dessa mesma forma aqui. Então, em todos os cantos, eu trabalho assim. Quando chega aqui, eu faço o ponto baixo, para concluir aqui o meu canto, e finalizo com ponto baixo, ao invés de fazer a corrente de separação, eu faço um ponto baixo. Então, eu vou dar aqui toda a volta, quando chega aqui, eu volto pra gente fazer junto o final da carreira. Aqui, chegando no final da carreira, bem aqui no canto, onde eu iniciei que tem um ponto baixo, eu preciso de mais um ponto nesse mesmo espaço. E aqui onde eu tenho o marcador, que eu tenho o primeiro ponto, eu vou finalizar a minha carreira fazendo somente um ponto baixo, que vai fazer a vez da corrente aqui do canto. Desta forma. Nesse mesmo espaço, eu faço o ponto baixo para iniciar a minha carreira. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E trabalho ponto sobre ponto, da mesma forma que eu fiz na carreira anterior. Para cada ponto baixo da carreira anterior, eu faço um ponto baixo. Quando chega aqui no canto, eu faço um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. E sigo ponto sobre ponto até completar a volta. Chegando aqui no final, já trabalhei ali o ponto baixo do canto. Finalizo com ponto baixo. E agora, eu vou trabalhar mais uma carreira. Vou iniciar aqui nesse espaço. Faço ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Coloco aqui a marcação nesse primeiro ponto. Aqui vai ser a minha última carreira de ponto baixo. Então, se você está fazendo maior, então, nessa última carreira, eu faço em um dos cantos essa argola. Então, faço um cordão de 10 correntes. Se você quiser maior, você aumenta a quantidade de correntes. Se você quer menor, você diminui essa quantidade aqui. Então, eu vou fazer aqui ponto sobre ponto. Quando chegar aqui no canto, eu volto pra gente fazer junto essa parte. Então, eu cheguei aqui no canto, onde eu tenho essa corrente de separação. Aqui nesse espaço, eu faço um ponto baixo. E agora, eu subo 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Volto no mesmo espaço e faço outro ponto baixo. Então, aqui, somente nesse canto, eu faço dessa forma. Vou no próximo ponto e faço ponto baixo. Agora, eu trabalho ponto sobre ponto, da mesma forma que eu fiz nas carreiras anteriores. Quando chega aqui no canto, eu trabalho ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo. Somente aqui que eu fiz 10 correntes para fazer essa parte aqui do pegador. Então, eu vou trabalhar por toda a volta. Agora, aqui no canto,
Para finalizar a carreira, eu vou fazer uma corrente, porque é a minha última carreira. Agora eu vou fazer o acabamento. Então, eu faço uma corrente e finalizo com ponto baixíssimo, aqui onde eu tenho esse ponto. Então, eu coloco a agulha aqui dentro e vou puxar tudo de uma vez. E aqui onde eu fiz a corrente, eu vou colocar um marcador. Agora, aqui, eu vou trabalhar ponto baixíssimo em todos os pontos, para ficar dessa forma. Aqui fica mais espessa essa parte aqui da lateral, com esse contorno com o ponto baixíssimo. Aqui também eu tenho duas opções, aqui eu subi com ponto baixíssimo nas correntes, e aqui eu fiz com ponto baixo quando chega nessa parte da argola. Então, você pode fazer também dessas duas formas. Para fazer o ponto baixíssimo, eu coloco a agulha no ponto, pegando nas duas alças. Eu vou buscar o fio e, ao invés de eu fazer o ponto baixo, eu vou puxar o fio e passar tudo de uma vez ali no ponto baixo e nessa corrente. Vou no próximo ponto, busco o fio, passo a agulha ali no ponto baixo e nessa corrente. Vai ficar dessa forma o acabamento. Em todos os pontos, eu faço ponto baixíssimo, pegando nas duas alças do ponto baixo da carreira anterior, puxo tudo de uma vez. E vou fazendo assim em todos os pontos, até chegar aqui no canto onde eu tenho a argola. Cheguei aqui no canto, então, se você vai fazer ponto baixo, você pega aqui dentro da alça e faz os 10 pontos baixos aqui nessa argola. Se você quer fazer pegando na corrente, você vem aqui bem no meio, pega na alça aqui de trás da corrente, faz um ponto baixíssimo. Na próxima corrente, um ponto baixíssimo. Para cada corrente, você faz um ponto baixíssimo. Vou fazer ponto sobre ponto. Vai ficar dessa forma. Em todas as correntes, passo o ponto. Agora, aqui onde eu tenho os pontos baixos, eu pego nas duas alças aqui do ponto e começo a fazer os pontos baixíssimos de novo em todos os pontos baixos, até chegar no próximo canto. Então, aqui vai ficar desta forma. Vou fazer até chegar aqui nesse canto. Chegando aqui no canto, nesse espaço, eu faço um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto baixíssimo. E sigo fazendo ponto baixíssimo em todos os pontos da carreira anterior. Então, em todos os cantos, nós vamos trabalhar desta forma. Chegando aqui no final da minha carreira, onde eu tenho essa corrente, eu faço o ponto baixo. Uma corrente e o outro ponto baixo para finalizar aqui a minha carreira. Agora, eu vou cortar o fio, que eu vou ajustar bem esse ponto. Agora, eu vou cortar o fio, deixo um pedaço sobrando para fazer o arremate e vou puxar tudo de uma vez. Com agulha de tapeceiro,
Eu vou pular esse primeiro ponto, venho aqui no segundo, passo esse fio aqui por dentro, e agora eu volto com a agulha aqui nesse último ponto, e levo lá pro lado avesso. E aqui eu vou ajustar esse ponto. Vou esconder aqui atrás do fio. Como ele é ponto baixo, é um ponto bem apertado, você pode esconder esse fio atrás aqui, ó, de vários pontos, e depois você corta o excesso do fio. Não tem perigo de soltar. Se você quiser colocar um pingo de cola, eu faço da seguinte forma: eu coloco a cola jeans bem aqui dentro dos pontos. Então, eu puxo aqui e deixo a cola bem lá dentro. E corto bem rente aqui na peça. E fica bem escondido. Aqui onde a gente tem o início da peça, eu também preciso de fazer o arremate. Você também vai colocar na agulha e vai esconder atrás de vários pontos, para depois você cortar o excesso do fio. Mas aqui você pode esconder esse fio inteiro atrás de todos os pontos aqui. Vai escondendo, ajusta. E depois você pode colocar a cola novamente. Então, esconde aqui atrás de vários pontos, coloca o pingo de cola e corta o excesso do fio. E fica pronta a nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos pelo carinho e atenção. E até o nosso próximo vídeo.